Vamos dar continuidade então à nossa série de estudo, Entendendo este Século. Hoje o tema da aula será sobre o ceticismo. Vamos ver um pouco essa linha de pensamento, a sua abordagem, por que ela não é compatível com as Escrituras e assim por diante. Vamos orar antes? Amado Senhor, nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, que nos abençoe agora neste momento, abençoe a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos entender, Pai, e o Seu Santo Espírito aplique em nossos corações as verdades da Tua Palavra. Nos previna, ó Senhor, destes erros sutis, destes pensamentos seculares. Nos ajude, Pai, a estarmos prontos, a darmos razão da nossa fé, a quando questionados, a quando confrontados, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, com o pensamento correto, com a doutrina correta, com a Tua verdade em nossos corações. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Para iniciarmos, irmãos, eu trago aqui o verso de Hebreus, capítulo 6, verso 11, que diz: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Nós vamos ver aqui que a nossa aula vai tratar muito a respeito de dúvida, que é basicamente a abordagem cética, ok? Então, uma pequena introdução ao nosso tema. Ceticismo é um desses termos filosóficos que se incorporaram à linguagem comum e que, portanto, todos julgamos saber o que significa. Ao examinarmos a tradição cética, vemos, no entanto, que não há um ceticismo, mas várias concepções diferentes. Mesmo que podemos considerar a tradição cética, não se constituiu linearmente a partir de um momento inaugural ou de uma figura de um grande mestre, tratando-se muito mais de uma tradição reconstruída. Essa é a primeira grande dificuldade que nós temos com essa linha de pensamento. Nós não encontramos uma grande figura e vemos um desenvolvimento dessa sua linha de pensamento. É mais uma tradição reconstruída e que acabou se adaptando em diversas outras esferas, como nós vamos ver, filosófica, científica e assim por diante. Então, esse primeiro ponto aqui é muito interessante que o Marcondes traz no seu livro, publicado pela editora Zahar. Vai mostrar que, por vezes, se sairmos aí questionando as pessoas na rua o que é ceticismo, vamos encontrar as mais variadas definições. Por isso que é importante nós irmos na raiz da palavra, buscar na fonte do pensamento ali, onde surgiu, quem é considerado o pai dessa linha de pensamento, para buscarmos então entender de fato o que é, e não pegar uma concepção já gastada nos nossos dias. Um exemplo bem prático, a palavra literalmente. Quantas pessoas não usam essa palavra de modo errado? Vem alguma figura que é impossível de ser replicada e fala, nossa, literalmente eu. Não, quando você fala literalmente alguma coisa, é literalmente aquilo. Ok? Então, acontece isso muito com o ceticismo também. É uma palavra já bem desgastada e que por vezes é atribuída, por exemplo, ao uso da razão, a confiança da razão somente. E não é bem isso, o ceticismo é uma outra área. Então, nós temos que responder a questão, o que é então o ceticismo? Ceticismo é uma atitude filosófica caracterizada pela dúvida ou questionamento em relação à verdade ou a certeza das afirmações ou crenças. Ele é originado na Grécia Antiga. O ceticismo filosófico sugere que o conhecimento absoluto ele é inatingível, encorajando uma abordagem crítica e questionadora em relação às crenças e conhecimentos aceitos. Então, quando nós vamos estudar a respeito do ceticismo, nós vemos de um lado o ceticismo, aquela linha de pensamento que diz que não tem como você ter uma plena certeza das verdades, e temos o dogmatismo, que diz que sim, temos como alcançar sim a verdade, podemos ter certeza das coisas, e há um choque nessa linha, nessas escolas filosóficas, ok? Então vamos entrar um pouco na história para buscarmos entender um pouco mais a respeito do ceticismo. Como já informamos, o ceticismo tem as suas raízes na Grécia Antiga, e é uma escola de pensamento filosófico que questiona a possibilidade de obter conhecimento certo ou seguro. A palavra ceticismo deriva do grego skepsis, que significa, basicamente, investigação ou dúvida. Origem.
Muitos atribuem aqui o seu fundador como Pirro de Elis, que viveu ali por volta de 360 a 270 a.C. Ele é considerado, então, por alguns, o fundador do ceticismo filosófico. Pirro viajou com Alexandre, o Grande, para a Índia e foi influenciado pelas filosofias orientais que encontrou. Ao retornar à Grécia, ele começou a ensinar que a suspensão do julgamento, conhecido como epoché, leva à ataraxia, que significa tranquilidade. Ok? Interessante aqui, nós entramos um pouquinho mais a fundo no pensamento de Pirro. Para Pirro, o verdadeiro sábio, ele deve encerrar-se em si mesmo e optar pelo silêncio, pois só desse modo ele vai alcançar a imperturbabilidade da sua alma, ou seja, a ataraxia, e com ela a única e autêntica possível verdade e felicidade. Com efeito, meus irmãos, o que mais ressalta nessas doutrinas que é atribuída a Pirro é a insistência nas indiferenças com as coisas externas e a necessidade de ater-se a si mesmo se quiser alcançar uma estabilidade dentro da constante e imprevisível fluência dos fenômenos. Antes de prosseguirmos, vale destacar aqui algo muito importante daquela época. Quando nós observamos o pensamento helenístico e algumas filosofias decorrendo ali naquele período, nós podemos observar que muitas delas têm relação com a vida prática das pessoas. Elas se entrelaçam a responder às suas inquietações. Como que eu faço para encontrar a felicidade? Como que eu faço para encontrar a paz de espírito? Não viver perturbado. Veja, um pouco antes ali do avanço de Alexandre o Grande, na Grécia existiam aquilo que nós conhecemos pelas polis, pequenas cidades ali que tinham os seus próprios costumes, os seus próprios povos, a sua própria tradição e eram divididos. Com o avanço de Alexandre o Grande, as polis acabaram. O império devia ser unificado. E cada cidadão que possuía os seus costumes, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, foi rompido. Agora estava todo mundo misturado, e povos de outras nações, da Índia e assim por diante, começou a se infiltrar ali no meio. E aquele povo grego começou a sentir uma inquietação. E aí Alexandre morre e começa uma disputa pelo poder entre os seus generais. E agora? Existe uma instabilidade política, tudo aquilo que nós conhecíamos está destroçado, porque um monte de povos estranhos estão se infiltrando no meio de nós, e agora os pensamentos não se batem, e o povo grego começou a sentir uma grande inquietude. Por isso que nós vemos essas linhas filosóficas respondendo justamente à questão do coração. E para Pirro, a forma de encontrar a felicidade e a tranquilidade era ter-se a si mesmo. Então veja, existe um tanto de questões que possuem a sua tese, mas em contrapartida tem uma outra série de questões que confrontam essa outra tese. E elas vivem se chocando. Ora, se uma vive contradizendo a outra e nós não conseguimos encontrar uma resposta definitiva, qual é o melhor meio de solução? Para eu encontrar então a paz no meu coração e encontrar a minha felicidade? Suspender o meu juízo, que é epoché. Não tenho necessidade de responder essas questões, porque a verdade ela se encontra então inalcançável. Então é basicamente um grande humanismo que nós vemos aqui. O indivíduo enterra-se a si mesmo, suspende o seu juízo e pronto. Ele vive em paz consigo próprio, porque ele não sente necessidade de encontrar a solução para esses diversos casos apresentados. Percebe então que essas linhas filosóficas, elas sempre estão atreladas ao cotidiano, à vida das pessoas. Isso é importante que nós vamos desdobrar um pouco mais disso, quando entrarmos em alguns versículos bíblicos. Então, basicamente, Pirro de Elis é considerado o fundador do ceticismo. Nós não temos na verdade, não temos nada escrito dele, ele não produziu nenhuma obra filosófica. O que temos alguma coisa a respeito de Pirro foi através do seu discípulo, Timon, que viveu ali junto com ele, e temos alguns fragmentos. Vamos encontrar o pensamento cético mais sistematizado e mais documentado com o Sexto Empírico, que vive por volta de 160 a 210 depois de Cristo.
É uma outra figura importante que documentou muitas das ideias céticas. Seus escritos são algumas das fontes mais completas sobre o ceticismo antigo. E nós vamos ver aqui, com o avanço e estudando a respeito da história, que o pensamento cético, de certa forma, entrou na academia ali de Platão, posterior a Platão. Mas Sexto Empírico, que viveu um pouco após isso, ele diz que o verdadeiro ceticismo, a verdadeira linha cética é a de Pirro. Ele basicamente anula qualquer outra variedade da sua época e chama a responsabilidade para Pirro novamente. Então vamos ver um pouquinho do desenvolvimento histórico dessa linha de pensamento. Na Idade Antiga, além de Pirro e Sexto Empírico, filósofos como Arcesilau e Carneades também contribuíram para o desenvolvimento do ceticismo, especialmente dentro da academia de Platão. Avançando para a Idade Média, nós vemos que o ceticismo ele diminui em influência durante esse período. Por quê? Porque é quando a filosofia escolástica e a teologia cristã dominavam o pensamento intelectual. Então há uma drástica diminuição dessa linha filosófica. Com o Renascimento e a Idade Moderna, o ceticismo ele ressurge com filósofos como Michel Montaigne e Francisco Sanches. Com Montaigne, alguns filósofos dizem que surge novamente um ceticismo mais melancólico, por assim dizer. Na Idade Moderna, surgem também figuras como David Hume, que levaram o ceticismo a novos patamares, questionando a casualidade e a possibilidade de conhecimento seguro. Hume ele já parte por um ceticismo bem mais extremo. Nós observamos que Hume ele questiona até mesmo a razão. A razão existe, de fato? E quando fala que questiona a casualidade, é basicamente o seguinte: pode ser que 99 vezes a pessoa coloque a mão no fogo e ela se queima, ok? Mas na 100ª pode ser que não seja assim. Pode ser que ela não venha se queimar. Então ele começa a levar o ceticismo a pontos bem mais extremos, percebe? E na Idade Contemporânea, o ceticismo continua a influenciar o pensamento filosófico, científico e religioso. O ceticismo científico, em particular, é uma força motriz na prática da ciência moderna, promovendo a dúvida metódica e a necessidade de evidências rigorosas. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Vamos avançar mais um pouquinho, então. Vamos ver um pouquinho das linhas gerais, então. Afirmamos que o ceticismo ele se desdobra em algumas linhas de pensamento, em algumas áreas, e nós vamos ver um pouco da sua influência. O ceticismo, então, é uma atitude de dúvida e questionamento em relação ao conhecimento, crenças e certezas. Ele se manifesta de várias formas. Temos o ceticismo filosófico, que questiona a possibilidade de conhecimento absoluto, sugerindo que o conhecimento seguro é inalcançável devido às limitações do intelecto humano. O ceticismo científico insiste na necessidade de evidências rigorosas antes de aceitar qualquer afirmação, valorizando a dúvida metódica e a verificação contínua como métodos de validação de hipóteses. Nós podemos observar aqui, eu acho que alguns irmãos já puderam pegar isso, que o ceticismo mais em voga nos nossos dias, parece-me pelo menos, que é o ceticismo científico, que basicamente é a linha que já temos visto até aqui, mas usa a ciência como suas muletas. E observe, parece aqui que tem um ar de confiabilidade, não parece? Veja, vamos falar que a ciência não tem que verificar continuamente os métodos e ter certeza a respeito das validações das suas hipóteses? De modo nenhum, nós acreditamos que isso é bom. Mas quando nós vemos a ciência, principalmente instalada no nosso século, nós observamos que eles possuem mais crenças do que gostariam de assumir. Um exemplo básico: quando observamos a alta academia dos cientistas, qual é a posição assumida por eles? De que, por exemplo, o evolucionismo é a ideia correta, o Big Bang. Cientificamente, é isso que os cientistas defendem. Mas, se aparecer algum outro cientista dizendo que, bom,
Na verdade, eu acredito que há mais evidências que apontam para o criacionismo. Aí pronto. Rapidamente, aquele cientista é chamado de pseudocientista, que ele possui uma pseudociência, que aquilo não é ciência de verdade, ele tem que assumir a posição da academia. Então veja, mesmo que possuam evidências, mesmo que de algum modo possa se chegar a essa conclusão, ela é invalidada, porque na verdade eles não são tão céticos assim quanto eles dizem. Todo cético possui por detrás do seu ceticismo diversas outras crenças que se apoiam, e nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Então, nós vimos até aqui o ceticismo filosófico, científico, há também o ceticismo religioso, que basicamente desconfia das bases e afirmações religiosas, questionando a sua veracidade e a sua autoridade. E, por fim, o ceticismo moral, que duvida da existência de valores morais objetivos, questionando se conceitos como bem e mal podem ser conhecidos de forma definitiva. Eles vão duvidar disso e, obviamente, eles vão dizer que não há. Eu gostaria de trazer para os irmãos alguns principais proponentes em suas respectivas áreas, que nós vimos, do filosófico, científico e assim por diante. Então, veja, no ceticismo filosófico, coloquei 2 grandes nomes, Pirro de Eres, por ser considerado o fundador do ceticismo por muitos, e David Hume, que foi um filósofo escocês do século XVIII, conhecido por seu empirismo e ceticismo radical. Hume questionou a possibilidade de conhecimento certo, especialmente em relação à causação e existência de um mundo externo. Aquilo que nós já falamos. Hume ele leva o ceticismo a um ponto bem mais extremo. No ceticismo científico, 2 grandes nomes. Carl Sagan, que é um astrônomo e divulgador científico, e ele é muito conhecido por seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que tem traduzido pela Companhia das Letras, que promove o ceticismo científico e a importância do pensamento crítico e da metodologia científica, ok? E James Rand, que foi um isolista e cético, fundador da James Rand Education Foundation, que desafiava e desmascarava alegações de fenômenos paranormais e pseudociência. No ceticismo religioso, temos Richard Dawkins, que é um biólogo evolutivo e autor de Deus, um Delírio, e é um crítico proeminente da religião e defensor do ateísmo e do ceticismo religioso. Dawkins é um dos mais conhecidos, nós encontramos facilmente seus vídeos no YouTube, é bem comum, tanto discutindo também com grandes cristãos, como, se eu não me engano, agora eu não me lembro se ele chegou a debater ou se eu só recebeu uma resposta do Alistair McGrath. Chegou a conversar, né? E temos também o Christopher Hitchens, que é um jornalista e crítico literário, conhecido por seu livro Deus Não é Grande, Como a Religião Envenena Tudo, que argumenta contra a validade e a moralidade das religiões organizadas. Então veja, geralmente quando pensamos em ceticismo, já atribuímos ele a ateísmo, o que não é muito correto de se afirmar. É o comum? Sim. Geralmente, um cético tende a ser um ateu, ou tende a pender mais para o agnosticismo, mas não necessariamente as 2 ideias são irmãs gêmeas, ok? Mas o comum é vermos sim, um cético que é ateu, ou um cético que é mais pendente para o agnosticismo, ok? Como nós podemos ver, a maioria aqui dos céticos sempre tem alguma obra afrontando religião e duvidando das religiões e assim por diante. E ceticismo moral, Nietzsche foi um filósofo alemão que questionou a existência de valores morais objetivos e propôs que os valores morais são construções humanas, mera convenção da sociedade, influenciadas por contextos históricos e culturais. E também foi um grande ferrenho acusador do cristianismo, principalmente. E o J.L. Mackie foi um filósofo britânico conhecido por seu trabalho Ética, investigando o certo e o errado, onde argumenta que não existem valores morais objetivos. Então perceba que, por mais que lá em Pirro nós vemos o ceticismo encerrando-se em si próprio, encerrando-se em si mesmo, para encontrar a sua própria felicidade, querendo ou não, ele tem implicações práticas, e ele vai atingir outros campos, a ciência, a moralidade, a religião, e assim sucessivamente. Por isso agora a minha proposta é
mostrar que o ceticismo, à luz da ótica cristã, e especificamente da ótica cristã reformada, são incompatíveis. Em cada área aqui, eu vou buscar mostrar como o ceticismo filosófico, científico, religioso e moral, ele se torna inadequado, ele não se torna próspero no meio do pensamento cristão. Não é uma ideia que dá para andar junto. Ceticismo filosófico e a soberania de Deus. O ceticismo filosófico questiona a possibilidade de conhecimento absoluto, destacando as limitações do intelecto humano. Na ótica cristã reformada, essas limitações são reconhecidas. Nós acreditamos que nós temos um intelecto limitado, mas a soberania de Deus e a sua revelação nas Escrituras fornecem a certeza necessária. Deus, como fonte última de verdade, revela-se ao ser humano de maneira que ele possa conhecê-lo e confiar em sua palavra. Então veja, por mais que o cristão possua dúvidas, possua incertezas e inquietações em seu coração, ele pode confiar plenamente em Deus e principalmente nas Escrituras. Nós temos uma fonte segura e infalível de confiança. O pastor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, diz o seguinte: o cristão não pressupõe a morte da razão. O que ele pressupõe é a consciência de que a razão é insuficiente. Nesse sentido, podemos dizer que o cristão exige bem menos do que uma autonomia da razão, porém, bem mais do que o sacrifício do intelecto. Para o cristão, o que de fato está em jogo é a constatação de que a inteligência humana é insuficiente para conhecer por si só a verdade total. Ou seja, para chegar ao conhecimento verdadeiro, a razão depende de um poder, transcende, que ultrapassa os seus limites. Somos dependentes do nosso Deus para chegar a essa verdade. Não acreditamos que pelo meio da nossa razão conseguimos alcançar a verdade, pois como bem sabemos da nossa teologia, o homem, uma vez nascido, ele nasce morto espiritualmente. O seu coração é duro, o seu coração é morto. Ele precisa que uma transformação milagrosa aconteça em seu coração, que remova o coração de pedra e obtenha o coração de carne. Só assim, então, para ele chegar à revelação divina, para chegar à verdade. E permito-me aqui usar uma ilustração para tentar trazer um pouco mais de clareza ao nosso tema. Eu sei que é um tema filosófico, é bem puxado, e tentei extrair o máximo aqui para não deixar tão enfadonho, mas filosofia é assim mesmo, meus irmãos. Eu vou usar a ilustração que o pastor Jonas pega emprestado alguns elementos do Chesterton. Ele diz o seguinte: o homem, ele não é como uma topeira, que se preocupa somente com o material, que cava fundo nessa terra e fica preso na natureza, na materialidade. Mas também o homem, ele não é como um balão, que sobe, só se preocupa com as coisas do céu e esquece da terra. O homem, ele é como uma árvore, que produz as suas raízes bem fincadas aqui nessa terra. Esse homem, ele deve se preocupar com a natureza, com o seu cotidiano, com o dia a dia, com as suas respostas, com as suas dúvidas, com as suas aflições, mas essa árvore também possui a sua folhagem apontada para as estrelas, apontadas para o céu. Então perceba que não devemos, ele assemelha o cético como uma topeira, que cava e busca aqui as suas respostas, a sua razão, a sua felicidade nessa terra, nas coisas dessa terra. Mas ele classifica como um balão aqueles extremistas, aqueles religiosos que só querem se preocupar com as coisas eternas, que aparentemente só se preocupam com as coisas eternas, que dizem que o homem não deve possuir dúvida nenhuma, o homem não deve questionar nada, aceite tão somente e cale-se. Não, nós devemos sim nos preocupar com as coisas daqui e do agora, também com o nosso coração focado naquilo que é eterno. Veja, meus irmãos, uma aplicação que ele traz muito bonita é a figura de Tomé. Tomé estava possuído ali de dúvida, de anseio. Ele não acreditava na ressurreição de Cristo e falou: eu só vou acreditar quando eu tocar. E quando Jesus vem a ele não recebe uma cajadada em sua cabeça,
uma dura repreensão, falando, como assim você não acredita? Não, Jesus vem como um mestre humilde e fala, toque, observe. E o que isso produz em Tomé? Adoração. Perceba então que onde por vezes há dúvida, há questionamentos, há também lugar para adoração, para exaltação do nosso Senhor, para o culto ao nosso Deus. Claro, Jesus depois ele fala, bem mais aventurado é aquele que não vê e crê. Mas ainda assim, Jesus responde às dúvidas dos nossos corações, os nossos anseios, as nossas perturbações. Então nós devemos sim ser como árvores, com as nossas raízes nessa terra, mas também apontadas para os céus. Isso então a gente viu a respeito do ceticismo filosófico, o ceticismo científico e a criação. O ceticismo científico valoriza a dúvida e a verificação contínua como método de conhecimento. A fé cristã reformada não se opõe à ciência. A ciência e a fé cristã não são inimigas, como alguns pensam, ok? Pelo contrário, vê a ciência como maneira de explorar a criação de Deus, de conhecer mais a respeito da criação de Deus, de dominar. A harmonia entre fé e ciência é evidente quando a ciência é vista como um meio de glorificar a Deus, descobrindo as maravilhas de sua criação. Então, o cristão não vai colocar o seu coração na ciência para provar ou não a existência de Deus ou de questões sobrenaturais. Esse não é o propósito da ciência. A ciência tem o seu meio utilitário e nós acreditamos que ela aponta para a glória de Deus quando utilizamos ela da maneira correta, não depositando nela toda a nossa esperança e fonte da nossa vida. O ceticismo religioso e a confiança nas Escrituras. O ceticismo religioso questiona a veracidade e a autoridade das religiões. Para a fé cristã reformada, a Bíblia é a autoridade suprema, infalível e inspirada por Deus. As evidências históricas, arqueológicas e proféticas presentes nas Escrituras reforçam a confiança na Bíblia como palavra de Deus, digna de fé e digna de obediência. Então veja, nós possuímos não simplesmente a fé, que é muito importante, mas temos outras evidências também, como históricas, arqueológicas e proféticas, profecias que foram feitas há tantos mil anos atrás e tantos mil anos na frente se cumpre exatamente como o profeta disse, mostrando assim que a Bíblia é sim um meio confiável. Temos sim como depositar o nosso coração nela, porque ela revela e ela contém. É aquilo que afirmamos naquela aula sobre os erros do romanismo, sobre os livros apócrifos. Não é a igreja que delega a autoridade ou valida a autoridade da Bíblia. A Bíblia arroga para si a autoridade. Ela em si é a fonte suprema de autoridade. Ela é a revelação do nosso Deus. Podemos confiar nela. Podemos crer que ela é infalível, inspirada por Deus. E o ceticismo moral e a lei de Deus. O ceticismo moral questiona a existência de valores morais objetivos. Na visão cristã reformada, a moralidade está fundamentada na lei de Deus, expressa nas Escrituras. Não acreditamos que é uma mera convenção social. Aquilo que parecia errado no passado, pode ser que não seja tão errado no presente. Não. Nós baseamos a nossa moralidade nas Escrituras. A Bíblia fornece uma base sólida para a ética e a moralidade, oferecendo diretrizes claras para o comportamento humano que refletem o caráter santo e justo do nosso Deus. E por fim, a fé que nos sustenta. A fé cristã reformada sustenta que, apesar do ceticismo, a revelação divina oferece certeza necessária para a vida e a piedade. A confiança em Deus e em sua palavra é um antídoto contra o ceticismo excessivo, proporcionando uma base sólida para a verdade e a moralidade. A fé em Cristo é a âncora que sustenta o cristão em meio às incertezas do mundo. Então, o cristão não é alguém que vive duvidando de tudo. Por mais que surjam dúvidas em seu coração, a fé responde elas.
A ótica cristã do mundo responderá a elas. O Espírito Santo que age em nosso coração irá saná-las. Não devemos nos sentir enclausurados em nosso quarto e simplesmente pensar que, bom, não temos como chegar à certeza das coisas. Sou uma pessoa que desconfia de tudo. Não, a fé nos mostra que podemos sim ter certeza nas coisas. Podemos chegar à verdade, podemos chegar à verdade principal. Então até aqui, meus irmãos, essa parte foi a resposta contra o ceticismo, mostrando lado a lado o ceticismo e a fé cristã, mostrando como essas linhas de pensamento são opostas, elas não caminham juntas. O cristão, mais uma vez afirmamos, possui diversas dúvidas, pode possuir incertezas, mas a fé responderá a elas. E não é uma fé cega, que fecha o olho e fala, bom, vou parar de perguntar porque, na verdade, eu tenho que crer somente. Não, muitas delas são respondidas nas Escrituras. Ok? Alguma dúvida ou contribuição até aqui? E qual é a fonte dela, dessa confiança, né? Nós perguntamos. Quando eu trabalhava em buffet, eu conhecia algumas figuras bem interessantes. E por vezes a gente, em alguns momentos ali, discutia, né? O Marcelo é fruto de uma dessas discussões, nosso irmão Marcelo. E eu lembro que numa dessas discussões com um garçom, ele veio falando do que ele achava que era moralidade, e do que ele achava certo ou errado, e na verdade Deus ele é isso e não aquilo e aquilo. E eu, e qual é a fonte que você usa? Onde você está se baseando? Você quer que eu acredite piamente nessa sua memória incrível e no seu juízo de valor? Ou que eu fique com um livro que sim, é bem antigo, mas possui diversas evidências. Esse livro aqui possui muita certeza para mim. Possui evidências escriturísticas, arqueológicas, proféticas e assim por diante. Então, você quer que eu fique com a sua cabeça, com aquilo que você diz, certo e errado, ou que eu fique com um livro que é autoritário, que mostra que é a verdade? É assim que respondemos. É aqui onde está o depósito do nosso coração. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Hebreus 11, versos 1 e 3. Essa parte será então a nossa resposta bíblica. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Mostra que como cristão, na vida do cristão, a fé tem um destaque enorme. O cristão não se baseia em sua razão. O cristão ele não fica simplesmente no campo das ideias, não confia em sua mente. A fé é operante na vida do cristão. Mas, em Tiago, capítulo 2, versos 14 e 17, há um complemento disso, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O cristão ele vive sim, com fé e por meio da fé, mas percebam que essa fé não fica no campo das ideias. Ela resulta em obras. Ela manifesta-se na vida prática. Ao contrário, muitas vezes, do ceticismo, em que diz questionar de tudo e duvidar de tudo, mas na vida prática ele não consegue ser tão cético assim. A Nancy Pierce, no seu livro A Busca da Verdade, diz algo muito interessante. Nós vemos o fim do ceticismo na vida cotidiana. Quando um cético vai atravessar a rua, ele não duvida da existência daquele momento. Ele olha para os dois lados e atravessa. Quando alguém diz, eu tenho dor de cabeça, um cético não vai virar para a pessoa e vai falar, como você tem dor de cabeça? Como você me prova que tem dor de cabeça? Percebe? Se alguém, a Nancy até brinca, se alguém te questionar a respeito disso, você vai chamar essa pessoa de louco. Outros vão chamá-lo de filósofo. Um trocadilho bem interessante. Mas percebe que, como na vida prática, um cético ele deixa suas crenças no campo das ideias e vive de um modo que não condiz com aquilo que ele professa?
O cristão não. O cristão é mais coerente. Aquilo que ele professa, ele pratica, se manifesta. Como nosso Senhor Jesus disse, a árvore você conhece pelos seus frutos. O cristão manifesta seus frutos. A fé é acompanhada de obras. Não ficamos no campo do subjetivo. Não fechamos e falamos, eu creio e pronto, e vivemos como ateus práticos. Não. Nós damos obras, evidência daquilo que professamos com a nossa boca. Lucas 1, do 1 ao 4 diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então percebe, chegou algumas informações a Lucas, ele simplesmente não falou, não, eu creio, vou escrever isso aqui e vamos embora. Não, Lucas ele faz o quê? Uma acurada investigação. Ele investigou para ver se aquilo de fato era, para aquilo que diziam, se estava correto, de acordo com as suas testemunhas oculares. E mais, para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades que chegaram até ele. Então o cristão ele pode investigar e também o cristão ele pode ter a plena certeza da verdade. Ele pode chegar sim a um conhecimento seguro. 1 Coríntios 15, 19 diz, Paulo dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso casa exatamente com os anseios e as perturbações de Pirro. Enquanto Pirro olhava para as coisas dessa terra como forma de satisfazer a sua necessidade de alegria, de felicidade plena e de responder os seus anseios, se o cristão se apoiar somente nessa terra, nas coisas do aqui e do agora, será o mais infeliz de todos os homens. Nós não temos aqui o nosso amparo. Somos peregrinos nessa terra, rumando para uma cidade celeste, a uma nova moradia. E por fim, Deuteronômio 6, do 1 ao 3, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E assim passa-se então a ocorrência, a inscrição do decálogo. O cristão ele possui valores morais objetivos. Acreditamos numa verdade absoluta, que é centralizada na palavra de Deus. O cristão não vive suspenso em si próprio e encerra-se em si mesmo, suspendendo o seu juízo. O cristão ele tem um amparo e uma fonte segura, a lei do Senhor. Nós não somos relativos, meus irmãos, com a questão da moralidade. Nós temos a palavra do nosso Deus que nos guia, que declara para nós o que é certo, o que é errado. Diante do aborto, nós temos uma posição. Diante das diversas chamadas polêmicas morais que a nossa sociedade, por vezes, tende a mostrar que pisa em ovos, mas possui sim uma base bem estabelecida, o cristão tem sim a sua base bem estabelecida, porque ela possui a sua fonte única e exclusivamente na palavra de Deus. Antes de concluir, alguma dúvida, meus irmãos? Alguma contribuição? Por mais que se prove, ele não acredita em nada. É isso o ceticismo? Basicamente, não é que ele não acredita em nada. Um cético ele sempre vai possuir seus pressupostos. Ele vai se amparar em alguma coisa, seja na ciência, seja na sua própria razão e assim por diante. Mas ele se declara como, eu ouvi um filósofo /cético recente dizer, que é como se ele fosse qual é a palavra que ele usa? É um controlador de qualidade. Perceba, é o homem no centro dizendo, através de sua razão e da sua análise, o que parece ser bom e o que parece não ser. Então ele acredita no seu próprio juízo, por vezes suspende
a sua crítica, os seus julgamentos, para possuir então uma paz e uma tranquilidade. É bem mais humanista. Ele, de certa forma, duvida, ele vai querer colocar em xeque a maioria das coisas, mas sempre ele vai possuir alguma muleta para se apoiar. Porque o homem não consegue viver sem crenças, ele sempre possui pressupostos. Uma delas, da nossa sociedade, por exemplo, é a ciência. Sempre vai tentar se apoiar nas evidências que a ciência demonstra para chegar a conhecimento do certo ou não, ou ele nem vai entrar nesse campo moral. Então, para a gente pregar o Evangelho para uma pessoa cética, é melhor falar pura e simplesmente sem perguntar se ele acredita ou não, né? Porque se você for perguntar se acredita, não, porque isso aqui não. Então é melhor chegar e já falar de vez, porque aí, se ele quiser rebater, a gente também pode pegar a Bíblia e rebater, né? Porque o cético, se você for pregar o Evangelho, ele não vai falar, não, mas a Bíblia, como assim um livro de 2000 anos, que é isso, né? Ele não vai acreditar. Eu acho que para falar com um cético, a gente tem que pura e simplesmente falar a verdade, tentar mostrar a ele que é a verdade, independente dos argumentos dele, porque senão é chover no molhado, né? Vai ficar discutindo só sem chegar a ponto algum, né? Sim, sim. E de fato, esse foi um dos meus questionamentos, né? Estudando e falando, e como que evangelizaríamos um cético? Como que seria a abordagem? E veja, meus irmãos, tanto com o cético quanto com qualquer outra pessoa, a resposta simples é: devemos sim estarmos prontos e preparados, com conhecimento firmado nas Escrituras, como diz Pedro, estarmos prontos a responder e dar razão da nossa esperança. Devemos estar prontos. Mas devemos saber também que mesmo com o melhor empenho, com o melhor argumento, com as melhores provas, o que convence o coração humano é o Espírito Santo. Então, desde o cético a outra linha, a outra religião, o que muda corações é o Espírito Santo. Então a gente faz a nossa melhor parte, contribui da melhor maneira possível, mas na dependência de que o Espírito Santo tem que convencer aquele coração. Porque às vezes a nossa melhor explicação pode não causar efeito nenhum, mas como o nosso irmão mostrou na aula passada, às vezes um panfletinho jogado na rua quebra e estilhaça aquele coração. Às vezes um versículo isolado, completamente fora de contexto, é usado pelo Espírito Santo para quebrar e mudar aquele coração. Ou uma pessoa que nem fala tão eloquente assim e nem consegue projetar e formular grandes teses ou explicar a fé cristã de uma forma bem sucinta, mas ainda assim o Espírito Santo vai lá e usa. Então, nós fazemos a nossa parte, devemos estar prontos para responder à nossa fé, tanto que esse que é um dos motivos do nosso estudo, entendendo este século. Nós entendemos este século para sermos transformados pela renovação da nossa mente, não nos conformarmos a este século, mas também ficamos única e exclusivamente na dependência do Espírito Santo. Após um evangelismo, nós oramos: Senhor, faça a tua obra. Se for do seu agrado, quebre esse coração. Porque as palavras mais claras não podem trazer vida a um morto. Somente a operação miraculosa do Espírito Santo pode mudar um coração morto para um coração vivo. Como nós vimos hoje aqui, bem explicado na pregação. Ok? Mais alguém? A Sara e depois a irmã aqui na frente. Aqui no Brasil, acho que não é tão comum assim a gente ver pessoas que são ferrenhamente defensoras do ceticismo, quanto em outros países que a gente experimenta com mais, assim, pessoas que têm isso quase como uma fé, né? E quando a gente tenta dialogar com uma pessoa que defende que não há uma verdade absoluta, se a gente for argumentar contra ela que essa verdade também não é absoluta, que não existir verdade absoluta também não é uma verdade absoluta, a gente vai ver prontamente essa pessoa reagir e defender o ponto de vista dela de que realmente não há uma verdade absoluta. E aí é nesse ponto que a gente percebe que o ceticismo também é uma fé. E a pessoa também tem a dogmática deles, né? E uma pontuação também referente ao que a irmã falou, que eu também já vi, eu vejo o tempo todo pessoas falando que
não acreditam em Deus, mas não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia passou pela mão de muitos homens, está aí há 2000 anos, e os homens já mexeram muito na Bíblia, né? E aí eu fico pensando, sempre que eu vejo alguém falar isso, se a Bíblia foi tão manipulada assim, já passou pela mão de tantas pessoas, há quanto tempo a passagem que a jumenta fala teria desaparecido das Escrituras? Porque a gente vê as pessoas argumentando isso mais em relação a feminismo, né? Que falam que o homem às vezes é machista e manipulou, mas a gente vê passagens bem mais escandalosas que essa para o mundo atual e que que estão preservadas ali. Às vezes muitos homens já devem ter tido a vontade de apagar ali aquele trecho. Sim, com certeza. Muito bem pontuado. E eu acho muito engraçado, né, quando alguém fala, eu não acredito na Bíblia. Por quê? Porque ela foi escrita por homens. Ora, se ela fosse escrita por cavalos, eu ia ficar um tanto quanto apreensível, né? Que bom que foi escrita por homens, mas nós entendemos que foram homens inspirados. E não somente isso, né? Mesmo quando vem com esses argumentos, você pode surgir com outros argumentos. Por exemplo, não temos tantas cópias dos escritos de alguns filósofos. E ainda assim a sua existência não é questionada. Filósofos como Aristóteles, Sócrates e assim por diante. Temos bem mais cópias e evidências textuais da Bíblia, que mesmo passando-se por diversos e diversos anos, antigos pergaminhos que foram encontrados foram comparados com a versão atual e mostram uma confiabilidade gigantesca. Mas ainda assim não serve para a pessoa. Ela ainda vai desconfiar e prefere crer muito mais em outras coisas do que crer nas Escrituras. É o título daquele livro, muito interessante e muito verdadeiro, que diz: não tenho fé suficiente para ser ateu. Um ateu ele tem que ter muito mais fé para ser ateu do que um cristão para ser cristão. Então, por mais que temos contra-argumentos dos tipos que a irmã pontuou, ainda assim essa pessoa muito provavelmente não será convencida, porque o seu coração é um coração duro, um coração de pedra. Lá onde eu trabalho, nós somos em 4 pessoas que são da igreja. Né? São 4 que somos da igreja. Né? E eu ainda não sou batizada, mas já sou convertida. E tem um rapaz que trabalha lá, ele é homossexual, e ele se diz ateu. Aí, recentemente, o pessoal conversando, aí eu falei, mas a igreja... Né, estava assim, falando que eu sou da igreja. Aí ele, você é evangélica? Eu sou tão pé atrás com evangélicos. Aí veio onde você falou, né? Orar, né? Porque é o que a gente pode fazer, né? Ele Sim. É pé atrás por quê? Pela condição dele, fatalmente, né? Certamente, né? Que a gente sabe que é totalmente errado, tudo, e ele certamente não aceita críticas. Eu jamais vou chegar e criticar, vou destratar, vou tratar mal, né? Ignorar por conta da situação dele. A gente respeita, mas porque a gente está ali num ambiente de trabalho. Mas ele foi bem claro comigo, eu sou pé atrás com evangélicos. Né? Aí onde entra a oração, né? Sim. A gente tem que orar, porque ele se diz ateu, não acredita em nada, é cético, questiona tudo. É a oração mesmo, é como você falou mesmo, é a oração. Para a gente ter um ambiente até... né, agradável para trabalhar, porque se você for ficar batendo de frente com tudo, é complicado, né? Sim. Então, a melhor forma é a oração mesmo. Né? É orar, pregar o Evangelho não só com palavras, mas também com as nossas ações. Com certeza, ele será confrontado através do seu modo de vida. Ele vai ver que o seu modo de vida é diferente. E depois, a Leda. Então, Tiago, ontem mesmo estava vendo um vídeo que a minha irmã passou, a Vera, e então tinha aqui um filósofo que eu acho que grande parte aqui, não sei se conhece, já ouviu falar do Pondé, e o Marcos, alguma coisa lá, que eu não guardei o sobrenome, que era um cientista. Então, tinha essa contraposição, né, entre um filósofo e um cientista. E esse cientista se diz cristão. Olha, eu tenho... E, aliás, ele falou várias coisas interessantes.
são provas em cima de provas da existência de Deus, como a Bíblia é confiável, né? Ele nem falava a Bíblia, ele falou assim, aqui eu não posso falar Bíblia, eu tenho que falar o livro preto, né? E foi falando, e citou inclusive o Espírito Santo, e o Pondé, o filósofo, fazia a contraposição muito gentilmente, mas dentro daquele aparato que ele acreditava, e ele muito lucidamente colocava, olha, é um aparato mesmo, eu acredito nisso, né? E essas questões todas, mas num ambiente muito respeitoso. E, de repente, esse Marcos, ele falou, então, Pondé, finalizando o debate, você sabe, eu não creio em Deus, eu acredito em Deus pelas evidências absolutamente inquestionáveis, pela minha pesquisa, pela minha busca. E como é que você não acredita em Deus? Como é que pode? Quer dizer, foi um erro tão sério que ele colocou ali, mas tão sério, de não falar que ele acredita em Deus, mas ele acreditou na existência de Deus na Bíblia, aí ele vai para a fé, fala do calvinismo, fala um monte de coisa. Porque pelas evidências, ele como cientista. Ou seja, o que você acabou de falar, quem convence é o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que ele colocou foi por terra, porque ele simplesmente deu a mão para esse filósofo, ele não passou de mais outro debatedor, dentro daquela ambiente absolutamente secular, né? Achando que a colocação dele seria muito diferente. Ele errou no principal, é tudo pela graça de Deus. Sim. Né? Às vezes colocou assim com medo de invalidar, né? Eu nunca tinha visto isso, primeira vez. Acontece. A nossa irmã Leda. A gente pode dizer que ateu e cético são praticamente sinônimos, ou o cético ele tem uma crença, só que ele é um questionador por natureza, né? Dá para pôr graus diferentes entre o cético e o ateu? Dá. Por mais que seja comum encontrarmos a maioria dos céticos como ateus, eu acho que não é muito sábio afirmar que um cético naturalmente é um ateu. Existem diferenças. A linha cética é mais um questionador, é aquele que tenta se colocar como questionador. Mas a grande maioria que nós vemos é basicamente céticos ateus. É quase que uma linha que leva a outra. Não são irmãs, eu digo, não são sinônimos, não são sinônimos. Eu vi alguns filósofos falando sobre isso e alguns filósofos céticos afirmando a respeito disso, e tem alguns que tentam ainda ser cético e de alguma forma seguir alguma linha de religião, não acreditando às vezes na religião, duvidando e tudo, mas tenta ser religioso. Então uma não necessariamente anula a outra. Não é um monstro a gente olhar um cético falando que é um religioso. É no mínimo estranho, bem estranho, mas não chega a ser espantoso, ok? Ficou claro? Me parece que o seminarista Tiago, e como os outros professores, têm apresentado uma posição que é praticamente comum nessas escolas filosóficas, e tem a ver com o referencial. A grande parte dessas escolas filosóficas, eu creio quase a totalidade, estabelece o referencial ao ser humano. Então ele é o decisor, ele é que toma a decisão. Nessa questão, a Deus e a revelação devem ser demonstradas a contento do ser humano. E aí eu creio que é a grande questão entre o ateu e o que se submete a Deus. Muito bem colocado. Obrigado, presidente. Mais alguém, meus irmãos? Vamos então concluir? Concluindo então, meus irmãos, a visão cristã reformada e o ceticismo são fundamentalmente incompatíveis. Enquanto o ceticismo ele enfatiza a dúvida contínua e a suspensão do julgamento como meio de lidar com a incerteza, a visão reformada sustenta que a revelação de Deus nas Escrituras
oferece uma base segura e infalível para o conhecimento e a moralidade. A certeza e a clareza proporcionadas pela revelação bíblica são centrais para a nossa fé, tornando-a incompatível com a postura de dúvida e questionamento contínuo promovida pelo ceticismo. A teologia reformada, portanto, rejeita o ceticismo, afirmando que a verdadeira paz e o verdadeiro conhecimento só podem ser encontrados através da revelação divina e da fé em Jesus Cristo. E algumas indicações bem básicas e sucintas para aqueles que se interessarem pelo assunto, de obras, para avançar um pouco mais. Eu indico A Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, é um ótimo livro que trata a respeito disso. A Busca da Verdade, da editora Cultura Cristã, da Nancy Pearcey, também é um ótimo livro. E alguns livros de filosofia que podem, talvez, deixar bem claro. Um que eu gosto muito é o do Cotrim, que foi utilizado no próprio JMC, pelo reverendo Donizete Ladeia. E Cotrim não é cristão, é secular, mas ainda assim, aquele livro ele mostra muito claro as posições filosóficas, e o ceticismo ali colocado e mostrando seus desdobramentos trazem muita clareza também. Então ficam essas indicações para os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais no tema. Vamos orar então, meus irmãos, para encerrar? Senhor nosso Pai, nós sabemos que a Tua Palavra contém a verdade. Confiamos nela, ó Pai, para conhecermos a Ti e a nós mesmos. Sabemos, Pai, que as nossas dúvidas e inquietações, temores e anseios são respondidos pelo Senhor. Cuide de nosso coração, aumente a nossa fé, que possamos estar firmes e seguros, Pai, com uma fé inabalável no Senhor. E se alguém há, Pai, em nosso meio, duvidoso, meio balançando em sua fé, ó Senhor, acrescente-lhe mais fé. Fortaleça, Pai, a certeza em seu coração, a esperança de uma vida futura, o ressuscitar dos nossos corpos. Ajude, Pai, este irmão a se fortalecer na fé. Use, Pai, os seus filhos, os seus servos, como meio de instrumento para edificação. Que essa aula, Pai, possa aumentar a certeza que temos no Senhor, na verdade revelada, na verdade encarnada, e que possamos, Pai, viver assim de acordo com aquilo que professamos, com aquilo que dizemos crer. Nós te pedimos que nos abençoe e continue, Pai, conosco neste dia que é dedicado ao Senhor, nos preparando para o culto da noite. É o que te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.